O mundo está mudando rápido. A China faz uma pausa na guerra comercial com os Estados Unidos. Mas isso é paz ou só calmaria antes da próxima tempestade global? Do outro lado do oceano, Washington finalmente perde, fracassa diante de Putin, sem acordo, sem confiança, sem futuro para o Kremlin, e a Ucrânia evitando mais forte do que nunca. Explosões destroem refinarias de petróleo russas. A linha vital do Império está pegando fogo. Bem-vindo ao Ukraine Today. Eu sou Zorislava Kolesnikova. Fique ligado porque o jogo global está só começando. Tarifa sobre ativos chineses trégua ou calmaria antes da tempestade? A China anunciou uma suspensão de um ano da tarifa adicional de 24% sobre produtos americanos. Mas as tarifas básicas de 10%, introduzidas anteriormente e expostas às medidas comerciais de Trump, ainda permanecem. Ou é o começo de um degelo entre Washington e Pequim, ou apenas a calmaria antes da próxima grande guerra comercial? Uma trégua ou a calmaria antes da tempestade? A China anunciou a suspensão de uma tarifa adicional de 24% sobre produtos americanos. O alívio vai durar um ano, mas, ao mesmo tempo, a tarifa base de 10%, que foi introduzida em resposta a uma tarifa semelhante imposta por Trump em abril, continua em vigor. Os Estados Unidos são o maior mercado de bens e a China é a maior produtora de bens. Como a China ganha dinheiro? Fornecendo produtos aos maiores mercados, os Estados Unidos são o principal. A decisão sobre o novo acordo foi tomada após uma reunião entre Donald Trump e Xi Jinping, segundo a Reuters. Graças a isso, tarifas de até 15% sobre certos tipos de produtos agrícolas dos Estados Unidos também foram suspensas. Do ponto de vista econômico, China e Estados Unidos não podem estar em campos diferentes, nem em campos opostos, mas serem adversários. Estão em campos diferentes, pois competem para ver qual é a principal economia. O Ministério das Finanças da China observou que, a partir de 4 de março, suspenderá todas as tarifas sobre soja e outros produtos agrícolas dos Estados Unidos, incluindo milho, trigo, sorgo e frango. Foi declarado que essa decisão foi tomada de acordo com o consenso alcançado durante as consultas econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos. Portanto, apesar de todas as ambições políticas e tentativas de mostrar que podemos competir, que seremos líderes e assim por diante, enfatizo que, do ponto de vista dos interesses econômicos da China, ela precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a China também concordaram em estabelecer comunicação direta entre suas forças armadas, conforme declarado pelo chefe do Pentágono, Pete Hegseth. Isso ajudará a prevenir potenciais conflitos entre os países. Mais um passo dado pela China em direção aos Estados Unidos é a sua recusa em importar petróleo russo. Segundo a Bloomberg, as principais empresas estatais e pequenas empresas privadas da China cancelaram quase metade de seus carregamentos de petróleo da Rússia após os Estados Unidos. Em outubro, foram impostas sanções à Rosneft e à Lukoil. Quando surgir a questão de quem a China escolherá, a Rússia ou os Estados Unidos, é preciso entender uma coisa simples. Existem os Estados Unidos e um de seus estados, o maior é a Califórnia. A economia da Califórnia é o dobro da Rússia, que é só um estado. Os Estados Unidos são como duas Rússias. Para a China, os Estados Unidos são muito mais importantes que a Rússia. Putin absolutamente não quer abrir mão de um dos poucos parceiros que ainda lhe restam, então enviou seu primeiro-ministro com saudações para Pequim. Como resultado das negociações, as partes assinaram cerca de 10 documentos sobre cooperação nos campos de energia, espaço e alta tecnologia. A Rússia interessa a China como fornecedora de matérias-primas e produtos, mas a Rússia realmente não tem muita escolha a não ser vender tudo para a China. A China entende que a Rússia depende dela e que a Rússia não tomará nenhuma atitude contra ela. E com os Estados Unidos, é interessante que isso esteja acontecendo tão cedo. Segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, a Rússia está afundando cada vez mais a independência econômica da China. Projetos de matérias-primas no Extremo Oriente e na Sibéria estão transformando a região em uma base de recursos para a China, enquanto as comunidades locais continuam excluídas dos benefícios prometidos. Washington perde a confiança em Putin. Sem acordo, sem confiança, sem futuro.
Do outro lado do oceano, a ilusão acabou. O governo Trump não acredita mais em nenhum acordo com o Kremlin. Minsk sobre paz, Minsk sobre controle de armas. Será que Washington finalmente enxergou que Putin realmente é um ditador que só entende a força? Parece que do outro lado do oceano, eles finalmente se desiludiram com Putin. E parece que o governo Trump não acredita mais ser possível chegar a um acordo com o Kremlin, seja sobre paz ou controle de armas. Agora, em vez de diálogo, trata-se de fortalecer o poder e apoiar os aliados. Os Estados Unidos estão reforçando a defesa da Europa, fornecendo à Ucrânia armamentos de última geração e retomando uma estratégia de dissuasão. E em Moscou, isso claramente deixou as pessoas nervosas. A Rússia sempre cumpriu rigorosamente e continua cumprindo todas as suas obrigações e responsabilidades solenes sob o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Esse compromisso inabalável com o tratado continua sendo um pilar fundamental da política da Rússia. E não temos planos, absolutamente nenhum plano, de abandonar ou renunciar a essas importantes obrigações e responsabilidades. Ao mesmo tempo, é de fato verdade que, como deixei claro em meu discurso à Assembleia Federal no ano de 2023, se os Estados Unidos da América ou quaisquer outros estados que sejam partes do tratado internacional relevante realizarem tais testes nucleares ou atividades semelhantes, então a Federação Russa também, infelizmente, terá que tomar as medidas recíprocas apropriadas e correspondentes em resposta. Essa não é a nossa escolha preferida, mas é um passo necessário para manter o equilíbrio e garantir a segurança e a estabilidade de todas as partes envolvidas. Nosso compromisso permanece firme, mas precisamos estar preparados para agir caso as circunstâncias exijam. Putin instruiu seus fiéis servidores a investigar exatamente qual ameaça os planos americanos representam. Estou instruindo que tudo o que for possível seja feito para reunir informações adicionais e relevantes sobre essa questão importante. E para realizar uma análise cuidadosa e minuciosa do assunto dentro do Conselho de Segurança, garantindo que todos os aspectos sejam devidamente considerados e discutidos. E para apresentar propostas coordenadas sobre a possível iniciação de trabalhos para a preparação de testes de armas nucleares. Em particular, na próxima reunião do Conselho de Segurança da Rússia, o morador do bunker foi informado sobre a intenção dos Estados Unidos de implantar sistemas de mísseis Dark Eagle na Europa e na região Ásia-Pacífico. No final deste ano, os Estados Unidos planejam adotar o novo sistema de mísseis de médio alcance Dark Eagle, equipado com mísseis hipersônicos com alcance de 5.500 km. E, no futuro, a implantação desse sistema está prevista para ser realizada na Europa e na região Ásia-Pacífico. O tempo de voo de um míssil desse tipo, partindo do território alemão, onde esse sistema de mísseis está planejado para ser instalado, até alvos no centro da Rússia, será de cerca de 6 a 7 minutos. Belozov também informou Putin que os Estados Unidos estão trabalhando no desenvolvimento de um novo míssil balístico intercontinental, o Sentinel, com alcance de 13.000 quilômetros, um submarino nuclear estratégico da classe Columbia e o bombardeiro pesado B-21 Raider. Donald Trump, por sua vez, confirmou sua intenção de retomar os testes nucleares. O processo começará imediatamente, afirmou ele em um pronunciamento em vídeo publicado na plataforma Truth Social. Segundo ele, outros países já estão testando novos sistemas de combate. E a América precisa fazer o mesmo para manter o equilíbrio de poder. Isso se assemelha a uma espécie de dança entre os parceiros russos e americanos. Ainda assim, a Rússia e Putin estão assumindo cautelosamente o papel de seguidores nesse tango, nessa dança. E eu não acho que a Rússia vá anunciar oficialmente a retomada dos testes nucleares antes que os americanos o façam. E, nesse caso, Trump está fazendo isso em parte como uma resposta a todas essas declarações agressivas de Putin e da liderança russa sobre novos sistemas de armas, que supostamente poderiam apagar toda a costa leste dos Estados Unidos do mapa ou, como Burevestik, voar ao redor da Terra por anos emitindo algum tipo de fumaça radioativa. Então, essa é meio que a resposta dele. Se, dentro do contexto da escalada geral da situação global após o agravamento das relações entre a Rússia e os Estados Unidos e o início da guerra na Ucrânia, esses testes poderiam ser retomados.
Aliás, muitos militares, não só na Rússia, mas também nos Estados Unidos, China, França e Inglaterra, vão respirar aliviados e farão isso com prazer, já que, do ponto de vista deles, isso aumenta o poder de dissuasão. Ao mesmo tempo, Washington está fortalecendo suas capacidades no espaço. Os Estados Unidos. A Força Espacial dos Estados Unidos está se preparando para implantar 2 novos sistemas de armas projetados para bloquear satélites de reconhecimento russos e chineses. Segundo a Bloomberg, os sistemas Meadowlands e o terminal de sensoriamento remoto vão complementar o sistema de contracomunicação já operacional, que foi adotado em 2020. Os novos sistemas serão distribuídos ao redor do mundo e, às vezes, serão operados remotamente. Eles são destinados a combater o que os oficiais militares dos Estados Unidos estão descrevendo cada vez mais em termos contundentes como uma crescente ameaça espacial chinesa às forças americanas. De acordo com estimativas dos Estados Unidos, da Força Espacial, atualmente existem milhares de satélites em órbita e centenas deles são usados para vigilância e reconhecimento. Eles dão ao adversário a capacidade de detectar porta-aviões, formações e logística. O Pentágono enfatiza que essas tecnologias têm caráter puramente defensivo. No entanto, especialistas estão convencidos de que se trata de estabelecer um novo nível de dissuasão estratégica. E enquanto Washington e Moscou comparam seus arsenais nucleares, a Europa se prepara para a defesa. A UE e a OTAN estão criando um sistema de corredores logísticos militares, rotas pelas quais, em caso de ameaça, equipamentos, armas e tropas podem ser transferidos para o flanco leste em questão de horas. Os principais centros são Polônia, Alemanha, Romênia e os Estados Bálticos. A Comissão Europeia já apresentou o Plano Readimes 2030, uma estratégia que vai unir a infraestrutura do continente em uma única rede. Ferrovias, portos e aeroportos vão operar de acordo com padrões comuns da OTAN. E a Alemanha vai se tornar o principal centro de trânsito para a defesa da Europa. Drones ucranianos atacam a Rússia, plantas de petróleo em chamas. A Ucrânia reage com força. Ataques massivos de drones sacodem a Rússia, refinarias de petróleo, usinas de energia e centros energéticos estão pegando fogo. Moscou está perdendo combustível, dinheiro e controle. É o começo do colapso total da energia russa. Instalações militares, energia e a indústria do petróleo. A guerra agora se desenrola totalmente em território russo, e parece que as forças armadas ucranianas escolheram seus alvos na retaguarda dos ocupantes e estão aumentando seus ataques de longo alcance. Um dos principais objetivos é forçar a Rússia a acabar com a guerra. A ideia é tornar o custo desta guerra mais alto para a Rússia, para que haja mais motivação para encerrá-la. Ao mesmo tempo, as forças de defesa estão dando aos russos mais motivação a cada dia. Nas últimas semanas, não houve uma única noite na Rússia sem algo explodir, pegar fogo ou ser destruído. Reunimos os incidentes de maior destaque. Sem dúvida, o evento mais marcante relacionado aos apagões russos foi o ataque das forças armadas ucranianas à região de Moscou na noite de 1º de novembro. Canais de monitoramento relataram centenas de drones que saíram para bombardear a Rússia, e eles atingiram seus alvos. Mesmo que a rede elétrica de Moscou tenha resistido, povoados inteiros ao redor da capital ficaram sem eletricidade. Em especial, a região de Moscou e a cidade de Chukovsk ficaram no escuro. As forças armadas da Ucrânia realizaram vários ataques a estações e subestações, causando apagões e falta de aquecimento em cidades por toda a Rússia e territórios ocupados. A Ucrânia está mirando na infraestrutura energética russa em resposta aos ataques da Rússia às instalações elétricas ucranianas. Acredito que, em dezembro, essa campanha de retaliação vai atingir um novo patamar, com o uso de mísseis Flamingo quase diariamente. A campanha para destruir a indústria petrolífera da Rússia também continua. Em especial, os ataques recentes ao terminal de petróleo russo em Tuapse foram especialmente eficazes. O ataque ao porto marítimo de Tuapse foi bastante em grande escala, eficaz e também espetacular.
Moradores locais começaram a tirar fotos e gravar vídeos do ataque. O início desse ataque também foi registrado em vídeo. Enquanto isso, os serviços de emergência locais divulgaram seus comunicados de sempre, pedindo para que as pessoas não filmassem as consequências dos ataques. Isso ajuda o inimigo. No entanto, o que realmente ajuda as forças armadas da Ucrânia não são os vídeos feitos por russos preocupados, que, no 4º ano da guerra, de repente descobriram que ela está acontecendo bem na porta de casa, mas sim os dados de inteligência, inclusive de fontes ocidentais, que tornam possíveis ataques tão precisos. Como resultado do ataque, de acordo com a própria avaliação do lado russo, drones ucranianos atingiram os seguintes alvos. O viaduto central, que é o principal entroncamento. Na estação de bombeamento de petróleo e, consequentemente, estamos falando de um ataque a um petroleiro que, no momento do ataque, estava sendo carregado. Ao mesmo tempo, quando conseguem, as forças armadas da Ucrânia conseguem matar vários coelhos com uma cajadada só em um único ataque. Em outras palavras, eles estão destruindo uma empresa que, por um lado, é extremamente importante para a economia russa, por outro, é um alvo militar declarado. Um ataque foi realizado contra o gigante industrial da região de Stavropol, a fábrica petroquímica Stavrolen, na cidade de Budyonnovsk. Esta é uma das maiores produtoras de polietileno, polipropileno, benzeno e outros componentes petroquímicos que são amplamente utilizados no complexo militar industrial. Analistas observam que foi a primeira vez que um ataque foi realizado ali. Aliás, a fábrica está localizada a 700 quilômetros da Ucrânia e a empresa fornece matérias-primas tanto para o mercado interno quanto para exportação. Isso significa que esse ataque prejudica não só o complexo militar industrial, mas também as receitas de exportação do orçamento russo. As forças de defesa também estão mirando instalações russas nos territórios ocupados. Há poucos dias, os moradores da Crimeia sentiram isso de forma especialmente intensa após um dos maiores ataques à península nos últimos meses, principalmente contra depósitos de petróleo em Vardisk e Sebastopol. O resultado desse episódio é o seguinte. Em apenas uma hora, 2 grandes instalações de petróleo na Crimeia foram colocadas fora de operação. Isso significa uma perda total do abastecimento estável da retaguarda para os ocupantes nesse setor. Especialmente tendo em vista a destruição e desativação do maior terminal de petróleo em Feodosia e a escassez geral de gasolina na própria Rússia, que, lembro, é a única fonte para reabastecer os depósitos de petróleo da Crimeia. Mais recentemente, na noite de 4 de novembro, drones e mísseis Storm Shadow das forças de defesa conseguiram danificar tanto a infraestrutura energética russa quanto os depósitos de petróleo, além de complicar significativamente o funcionamento deles. A presença nos territórios ocupados, desativando efetivamente todas as instalações militares na área afetada. Drones ucranianos atingiram usinas termoelétricas e subestações em Luz, Alchels, Chadiva e Pervomais. Esses são territórios temporariamente ocupados da região de Luz. Houve relatos de apagões generalizados para os consumidores, bloqueios no território da Federação Russa nas últimas 24 horas. Ataques de drones das Forças de Defesa da Ucrânia, região de Kursk. Esta é Zelezhnogorsk. Devido à subestação, a cidade está completamente sem energia. Região de Lipex. Esta é a subestação de tração da PSU, Uzma. E, consequentemente, a cidade de Orel. Um ataque foi realizado na CHP de Orel, a usina termoelétrica de cogeração. Isso em relação ao apagão. Quanto aos alvos militares, analistas consideram uma das ofensivas de longo alcance mais bem-sucedidas das forças armadas ucranianas as explosões na barragem perto de Belgorod. O ataque foi tão preciso que nenhum civil foi ferido. No entanto, unidades russas na região de Kharkiv ficaram isoladas de suas próprias forças devido à inundação e a ofensiva fracassou. Um objetivo importante é atacar as capacidades logísticas da Rússia, depósitos de munição, aeródromos, aeronaves e concentrações de tropas para criar dificuldades para a máquina de guerra de Moscou. O objetivo é atingir os centros de onde a Rússia comanda as operações na linha de frente de onde pode atacar a infraestrutura estratégica da Ucrânia, incluindo o setor de energia. Ao mesmo tempo, ainda é muito cedo para os russos relaxarem, como anunciou o chefe das forças de sistemas de drones, Madjar.
Neste inverno, os moradores da Federação Russa vão descobrir o que é um apagão, e ao mesmo tempo, ele lembrou que gás e petróleo queimam muito bem, obviamente insinuando novos ataques a refinarias de petróleo. Em novembro, segundo estimativas do próprio lado russo, cerca de 40% das refinarias de petróleo no território da Federação Russa já foram desativadas. Pois bem, como dizem, continua no próximo capítulo. Isso é tudo por hoje no Ukraine Today. Se você defende a verdade acima da propaganda, curta, comente e se inscreva. O seu apoio nos ajuda a expor as mentiras do Kremlin, defender a voz dos ucranianos e manter o mundo informado. Fique forte, fique informado e fique com a Ucrânia.